Fala pessoal, meu nome é Felipe E eu sou a Bruna. e a gente vai começar mais um podcast do investidor imobiliário e hoje a gente vai falar sobre a nossa estratégia predileta, né, que a gente mais gosta, que é a do Owner Finance. Mas antes disso, Fê, antes de você começar, vai lá no Instagram do Fê, segue o Felipe Stefanoni, ele posta várias dicas bem legais de real estate para você que quer começar ou para você que já sabe, mas tem muita mais coisa, né, Fê, para saber sobre real estate e estratégias. Isso aí. Mas vamos lá, é Owner Finance ou Seller Finance, é a mesma coisa, né? No último ano, né, nos últimos 12 meses, a gente conseguiu comprar 2 casas Owner Finance, né? E foi meio que sem procurar essas casas, né? O Owner Finance, só antes da gente começar, é o financiamento direto com o dono, sem banco. Fê vai falar um pouquinho mais, mas só para explicar se você não entende muito bem o que isso significa. Sim, mas vamos explicar já. Sem banco significa literalmente sem banco. Sem crédito? Pode ser sem crédito, sem documento. Sem documento, sem nada. Nada. O que vai determinar isso é a conversa que você tem com o proprietário da casa. São, né, a negociação. E essas 2 casas que a gente comprou, o interessante é que a gente sempre tem a nossa metodologia, né? Quando a gente vai olhar uma casa e vai dar uma oferta, a gente acha a casa primeiro, depois faz a análise. Depois da análise, a gente identifica na análise qual que é a melhor estratégia para aplicar naquela propriedade e aplicar essa estratégia. Então, a primeira casa que a gente comprou, a gente achou a casa, conversou com o dono, fomos lá, vimos as casas, fizemos a nossa análise. A gente não estava procurando Owner Finance. Só que, de frente para a situação, na análise, a gente falou, cara, a única forma que funciona para a gente, que seja uma situação boa para o dono e para a gente, é Owner Finance. E a gente fez esse pitch para ele. Não, a gente não estava buscando casas Owner Finance, só que baseado na análise, a gente falou, cara, isso daqui é o melhor que a gente pode fazer. E o legal do Owner Finance é literalmente isso que o Fê falou. Eu vou repetir de novo se você não entendeu. Você pode comprar uma casa sem crédito, sem documento, dependendo até sem dinheiro, dependendo da sua negociação com o owner. E não precisa ser uma casa que está anunciada como Owner Financing. Você pode fazer o pitch, desde que o seller não tenha um financiamento alto para pagar com o banco, que esse é um dos requerimentos, né? Sim. E lá no treinamento do investidor imobiliário, a gente está fazendo um desafio muito legal com o pessoal, que é o desafio de 30 dias do Owner Financing. A gente mostrou para ele, sabe quantas maneiras de achar Owner Financing? Nossa, mais de 10, não foi? Foi 15 13, maneiras. 15. 13, 15 maneiras para achar. Tem muita maneira. O ponto é que talvez vocês nunca ouviram falar. Vocês não sabem como funciona. Mas hoje em dia tem muita gente que gostaria de vender a casa Owner Financing. Sim, eu mesmo. Eu venderia as minhas casas Owner Finance, com certeza vou vender no futuro. Teve uma pessoa, Fê, que te perguntou no Instagram esses dias. Tá bom, eu entendi esse Owner Financing, mas qual que é o benefício do seller? Por que ele vai vender para você Owner Financing? Sim, é porque eu sempre falo isso, você tem que entender o perfil da pessoa que venderia Owner Finance. Primeiro, a pessoa que vai vender Owner Finance para você, eu diria assim, 90% dos casos é uma pessoa que tem mais de uma propriedade. Sim. Não foi a propriedade que ela cresceu, teve a família dela, teve os filhos, cresceu e tudo mais. Ou seja, é uma pessoa que tem mais de uma propriedade. Ela não está emotionally attached com a propriedade. Não tem vínculo emocional. Ela é uma propriedade provavelmente de investimento, né? E a pessoa, normalmente, que se encaixa nessas 2 situações, ela se encaixa na terceira, que ela é uma pessoa que entende como funciona o dinheiro aqui nos Estados Unidos, entende de taxas, e também ela é investidora. Muita gente acha que você tem que convencer a pessoa a falar de todos os benefícios. Você pode, é claro, relembrar. Mas o que a gente percebe é que muitas das pessoas que aceitam fazer Owner Financing, elas se encaixam nesse perfil. O outro perfil, Fê, que eu diria, é a pessoa que tem algum problema na casa, já pagou a casa, mas não consegue vender. Não consegue lidar mais com a casa. De uma maneira convencional, também, né? Tem algum problema na casa. Algum problema com permit, algum problema que a casa não tá boa. Condição da casa, ela não tem dinheiro para reformar. Exato.
né? Então a gente fala muito que o target, se você quer fazer owner financing, o target dessas casas é uma pessoa que a gente chama de tired landlord. É uma pessoa que tem muitos aluguéis, tem muitas casas de rental, e a pessoa tá cansada, ela não vai ficar reformando a casa, ela já talvez até um pouco mais de idade, né? Digamos assim, seus 50 até 60 anos, e a pessoa só quer vender a casa. Sim. That's it. Mas resumindo, os benefícios são que ela não vai pagar capital gains no ano seguinte, porque quando você vende uma casa e realiza lucro, você tem que pagar um negócio que se chama capital gains, impostos, e são altos esses impostos. Sim. Se você realiza o lucro de uma vez, como se fosse vender a casa para alguém que fosse comprar no dinheiro, ou alguém que fosse usar um banco convencional, que é praticamente no dinheiro também para o dono, que ele recebe tudo de uma vez, ele vai ter que pagar taxas muito alto no ano seguinte, né? Uma segunda benefício é que ele vai continuar a ter uma renda passiva daquele imóvel sem ter a responsabilidade sobre aquele imóvel. Ou seja, ele literalmente ele só vai ganhar dinheiro todo mês, uma renda passiva, e ele não importa se a casa vai pegar fogo, se o tenant vai dar problema, ele vai receber aquela renda passiva de você. E eu diria assim que um terceiro benefício, a gente falou do capital gains, a gente falou da renda passiva. O terceiro benefício é que se tudo der errado, o imóvel continua sendo a garantia dele, né? Sim. Então, se de repente você parar de pagar alguma coisa, o antigo dono, ele vai simplesmente fazer o foreclosure, vai retomar a posse daquele imóvel como garantia, e todo o dinheiro que você pagou de entrada, de pagamentos mensais, cara, vai ficar no bolso dele. Ou seja, tem vários benefícios. Eu falei 3, mas tem vários benefícios. E o legal dessa estratégia é que você pode estruturar o deal, né? O deal a gente fala propriedade, da maneira que for conveniente para você e para o seller. Vamos supor que ele quer que você pague ele em 10 anos. Você pode sim pagar ele em 10 anos e depois de 10 anos, vamos supor que você deva ele 100 mil, ou você vende a casa e você possivelmente vai ter o lucro se você tiver com os números certos, ou você pode refinanciar com outro banco. Então, você pode estruturar o interest rate, a taxa de juros. A gente comprou 2 casas com zero interest rate. Zero juros. Você possivelmente pode comprar com 1%, 2%, 3%, 9%, não sei. Você tem que ver os números e ver o que faz sentido para você. Mas esse que é o legal do owner financing. Não é um banco, não é assim, 30 anos é a taxa de juros do mercado. Não, você vai estruturar o que faz sentido para você. Sim, não tem regra, é flexível. Sim, então você pode negociar juros, se você quer pagar, ou se ele quer que você pague em 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Qual que é a parcela mensal que você vai pagar para a pessoa? Você pode... E o purchase price, né, que é o valor de compra da casa. Todas essas 4 coisas você pode negociar com a pessoa. Sim. E uma coisa muito legal que eu tava vendo, a gente não... Cara, você faz owner finance, claro, né? Os caras que são mais savvy ou gananciosos, eles querem fazer igual um banco mesmo. Eles querem cobrar pontos, tudo isso. Nessas casas, a gente pagou 0 pontos pelo financiamento também. Tipo, literalmente, um financiamento de graça. A gente tem um e-book... Tem noção disso? A gente tem um e-book que fala todos os prós, os cons, o DID fica no nome de quem paga taxas, assim, é um e-book bem legal, bem completo. De repente, se você tiver curiosidade, deixa a palavra aqui, comenta Owner Finance, quem sabe no futuro o Fê vai abrir e falar um pouco mais disso. Já está no treinamento Investidor Imobiliário, é um dos tópicos que a gente fala bastante, inclusive, é o tema do desafio desse mês. Né? E se você não conhece essa estratégia, gente, vai atrás, pesquisa, isso é muito legal. É uma maneira muito fácil e mais barata até de comprar casa comparada com um banco. Sim, é isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e a gente vai ficando por aqui. Até mais, tchau, tchau.